Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Oi pessoal do Assustadoramente, meu nome é Aline, conheci o canal semana passada, né? A gente tá aqui em março de 2024 e eu gostei muito do canal, dos relatos que eu escutei. Eu achei, né, os relatos parecendo ali bem reais e por isso eu tive vontade de enviar para vocês também alguns relatos, né? Mas eu vou enviar aos poucos. E esse relato de hoje em questão eu quis contar assim em áudio, até para talvez explicar ali um pouco melhor, enfim, o que aconteceu, né? Eu sou cristã, sou do Rio de Janeiro, mas eu tenho uma família espírita, né, que acredita muito no espiritismo, segue. Inclusive eu tenho até um parente distante que eu não conheço pessoalmente, mas na minha família algumas pessoas conhecem, e ele até, assim, é bem famoso nesse mundo aí, espírita, né, que é o Divaldo Franco. Tem até um filme, para quem é curioso, o nome do filme se chama Divaldo, o Mensageiro da Paz. Eu acho que isso conta um pouco, assim, da história da minha família, né? Enfim, vamos lá para o relato então. Esse relato aconteceu há cerca de 9 anos atrás, não sei necessariamente, assim, a data, mas naquela época eu estava morando aqui no Rio de Janeiro, porém eu precisei passar alguns anos em Niterói, morando junto com uma tia, assim, uma tia emprestada, no bairro de Pendotiba, em Niterói, né? Eu fazia faculdade na UF, então eu precisava ficar na casa dela durante a semana. Essa tia, ela morava sozinha, e uma casa, assim, muito grande mesmo, assim. E aí eu fui morar com ela, só para vocês tentarem localizar, assim, de como que era essa casa, né? Essa casa ficava dentro de um condomínio. Quando você chegava na casa, tinha uma garagem, assim, subterrânea. Em cima dessa garagem tinha um quarto com uma varanda. De frente para esse quarto tinha um outro quarto, que eu vou chamar aqui de quarto azul. Entre eles ali um banheiro. Nesse mesmo andar tinha uma sala, assim, muito grande, que dava para ver a sala de jantar, assim, em cima. E aí nesse segundo andar teria então ali a cozinha, área de serviço, uma varanda. Dava também, tinha uma escada que seria para um terceiro andar, que ficava em cima do quarto azul e do quarto que eu vou chamar de vermelho, que é o quarto da varanda, que ficava o quarto dessa minha tia. E tinha alguns outros andares por lá que nesse relato não fazem diferença. Enfim. Eu, na época, eu tava buscando muito, assim, a Deus, eu orava muito, eu lia a Bíblia, eu tava bem envolvida, assim, nas questões da igreja. E aí, eu tava também passando por um momento, assim, da minha vida de muito conflito, né? Eu tinha saído de um relacionamento, enfrentava algumas coisas, assim, difíceis com outras pessoas, né? Então era um momento que eu tava ali muito sensível, assim, à presença de Deus, enfim, a esse mundo sobrenatural. E aí teve um dia que eu cheguei da faculdade, enfim, e na hora de dormir, eu lembro que eu tava muito cansada e falei assim, ai Deus, hoje eu não vou orar não, que eu tô muito cansada, sabe? Mas amanhã eu oro. E aí eu fui dormir nesse quarto vermelho. Esse quarto vermelho, ele tinha ali uma cama de casal. Eu chamo de quarto vermelho porque tinha um papel de parede nesses tons mesmo, assim, vermelho. E aí tinha uma cama de casal que o pé da cama ficava pra onde tem uma varanda, né? Leva assim uma varandinha. Tem ali uma porta de madeira, né? Que leva pra essa varandinha. E aí tinha na cabeceira da cama, tinha ali 2 mesinhas, né? Tinha um relógio, aqueles relógios antigos, assim, que marca a hora bem grande. E aí eu lembro que eu fui dormir. E aí, em algum momento daquela noite, eu tive uma sensação, assim, de que eu tava ali acordada, né, ali meio acordada, meio dormindo. E aí eu senti alguém subindo em cima da cama. É até difícil contar esse relato assim, mas enfim. E aí eu senti que tinha alguém subindo, né, ali em cima da cama, porque a cama, ela chegou a afundar. E aí eu não conseguia abrir meus olhos. E aí aquela coisa subiu na cama, subiu ali em cima de mim
E eu senti como se aquela coisa tivesse pegado ali as duas mãos e empurrado assim meu peito, como se quisesse entrar em mim. E naquele momento a minha boca chegou a abrir assim, sem que eu fizesse força, sabe? Ela abriu automaticamente, como se algo estivesse abrindo a minha boca. E aí eu senti que algo queria entrar em mim naquele momento. E aí eu lembro que eu repreendi, assim, sabe? Eu lembro que eu repreendi em nome de Jesus. Repreendi umas 2 vezes, assim, até que eu consegui levantar, né? Aí eu sentei, assim, e aí eu senti uma atmosfera que na minha vida eu nunca tinha sentido aquilo antes. Era como se eu tivesse... Naquele momento eu senti como se eu estivesse numa bolha. E nessa bolha é como se a minha oração para Deus, ela não passasse, sabe? A sensação era de como se eu estivesse ali numa bolha gritando para Deus. E aí é como se não chegasse a Ele, assim. Essa era a sensação, assim, daquela atmosfera espiritual naquele momento. E aí logo que eu levantei, eu olhei o relógio e era 3h03 da manhã. E aí eu fiquei, ainda tô aqui, até bem arrepiada. E aí eu levantei e eu senti muito, assim, claro em mim, assim, o Espírito Santo falando que era pra eu orar até as 6 da manhã. E eu comecei a orar. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou ficar 3 horas orando. Mas era, assim, uma situação horrível, assim. Eu não conseguia ver, mas eu sentia que tinha algo ali muito maligno, assim. E aí eu comecei a orar. E mesmo com essa sensação, assim, de que ali parecia uma bolha que minha oração não saía dali, é como se, E aí eu começava a orar, quando eu cansava, eu louvava, quando eu cansava, eu lia a Bíblia. Cheguei a abrir a porta, da varanda para olhar lá para fora, porque eu acho que por alguma situação, assim, de me sentir ali muito sozinha naquela situação, Então acho que eu abri a porta e aí, enfim, tava escuro ainda, cheio de neblina. E aí eu fiquei mais assustada ainda. E aí eu fechei e continuei orando. E eu orei até as 6 da manhã. Quando deu 6 da manhã, assim, eu me ajoelhei para orar, para entregar ali aquela oração final. E falei com Deus que, Senhor, o Senhor pediu para que eu orasse até as 6. Tô aqui terminando minha oração. E quando eu terminei de orar, a minha tia desceu, ela abriu a porta do quarto e ela parecia muito aflita e falou assim: Aline, você tá fazendo vigília? Ela não entende muito bem os termos, e ela falou: você tá fazendo vigília? E aí eu falei assim, eu não podia falar a verdade pra ela, porque ela não entende, assim, dessas coisas, assim, espirituais. Então eu fiquei com medo ali de falar a verdade do que estava acontecendo. E aí eu falei pra ela que eu tive um sonho ruim, então eu tava orando. E aí ela começou a chorar, do nada, assim. Ela nunca tinha chorado, assim, pra mim. Ela começou a chorar muito, dizendo que ela não tinha conseguido dormir aquela noite, que tinha alguma coisa que não deixava ela dormir. E ela tava muito angustiada, porque ela ia fazer uma viagem, e ela tava achando que ela ia morrer. Ela tava com esse sentimento de morte. E aí eu orei por ela, ok, fui dormir. Quando eu acordei, ali, acho que era umas 9h30 da manhã, eu acordei com a faxineira de lá. E aí ela falou pra mim que ela queria muito falar comigo. E falou assim: Aline, eu preciso muito falar com você, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu aqui semana passada. Quando ela falou aquilo, na mesma hora me veio a sensação, assim, a certeza de que ela tinha vivido algo sobrenatural ali também. E aí eu pedi pra que ela me contasse, o que então tinha acontecido com ela naquele quarto. E falei que algo aconteceu comigo também, mas antes eu queria ouvir dela. E aí ela falou que estava dormindo depois do almoço naquele quarto, escondido da minha tia. E ela sentiu, assim, ela estava deitada de lado naquela cama, e ela sentiu alguém deitando na cama junto com ela e abraçou ela, assim, por trás. E ela tava nessa coisa de meio assim, meio dormindo, meio acordado, uma coisa meio assim, exatamente como eu senti. E ela sentiu alguém abraçando ela, e ela achou que era minha tia, e ela segurou a mão, assim, nisso que ela segurou a mão dela passou. E aí ela ficou muito assustada e viu a imagem de uma mulher de costas na varanda desse quarto, Nós oramos, enfim, a minha tia, depois a gente contou pra ela, ela meio que não acreditou, e aí, enfim. E aí passou um tempo, passou um ano, um ano e pouco, daquela situação,
Depois daquele dia, eu decidi não dormir mais naquele quarto. Comecei a dormir no quarto azul, que ficava em frente, que era até um sofá-cama, assim, muito desconfortável, mas eu dormia nesse outro quarto. Eu lembro que eu até levei óleo ungido, assim, eu ungi esse quarto azul, e eu entendi que, bem, não adiantava nem eu ungir o quarto vermelho, até porque a dona não sou eu, né? Existe uma dona lá, que era essa minha tia, então talvez tinha alguma coisa com ela, que não adiantaria eu ungir aquele quarto, mas enfim, eu ungi só o quarto azul e decretei ali no mundo espiritual, naquele momento, que aquele quarto passava a ser meu, né? Enfim, passou mais de um ano, teve uma noite, um final de semana, que uma amiga da minha tia foi dormir lá. Essa amiga dela foi dormir lá e foi dormir nesse quarto vermelho junto com a minha tia, né? E eu no quarto azul. E aí ela dormiu lá. A noite tranquila e tal, não sei o quê. E aí quando foi de manhã, no café da manhã, essa amiga dela virou e falou assim na mesa, assim, que nunca mais ela ia dormir naquele quarto. E aí por quê? O que aconteceu? E ela, não, foi horrível aquela noite, foi horrível essa noite, nunca mais eu durmo aqui, o que foi aquilo? E aí mas o que houve? Aí ela falou que ela estava deitada na cama, mexendo no telefone, minha tia já estava dormindo, e a porta estava aberta, assim, lembrando que a cama fica encostada na parede que tem a porta na parte mais lateral. E aí ela viu alguma coisa, assim, alguém entrando, rastejando naquele quarto, indo para baixo da cama. E embaixo da cama, eu não sei explicar, mas a minha tia teve a mania, assim, de botar papelão embaixo do colchão da cama, assim. Não sei a razão disso, mas ela tinha papelão. E aí essa amiga dela falou que isso que entrou rastejando e foi para baixo do quarto começou a arranhar. E começou a fazer muito barulho com esse papelão e que ela ficou assim, paralisada. Minha tia não acordava e ela também, não sei porquê, ela falou que não quis acordar a minha tia, porque estava dormindo. E ela começou a orar, assim. Começou a orar e orou até dormir, não conseguiu se mexer e nem sair de lá daquele momento. Enfim, essa é a situação do quarto vermelho, não sei o que tinha lá. Foi uma casa construída pela minha tia, então assim, minha tia comprou o terreno, não tinha nenhuma outra casa lá antes construída. Eu acho, a minha hipótese é de que isso tem a ver com algo que a minha tia já fez, algo que minha tia não, algo como se acompanhasse minha tia, né? Até porque quando eu fui morar com ela nessa casa, eu tive um sonho, assim, antes disso, que eu vou deixar para outro relato, tá? Então aqui fica meu relato, meu agradecimento. Desculpa pelo relato grande, mas eu acho o relato bem importante, assim. Eu acho que é algo que ficou muito para mim. Então, por isso, eu sinto essa necessidade, assim, de às vezes falar sobre isso, que ainda fica meio interrogação na minha cabeça. Tchau, tchau, beijo e até. Bem, decidi contar brevemente o sonho que eu tive antes de ir morar na casa da minha tia, né, daquele relato, o quarto vermelho. Quando eu passei para a faculdade, lá em Niterói, eu não tinha condições, assim, de alugar um lugar, né, para morar. Mas eu tinha aquela tia emprestada que morava em Niterói, que ainda mora, e ela tinha a mãe dela, né, na época viva, que morava ali bem perto da UF e morava sozinha num apartamento. Eu não tinha muito contato, assim, né, com essa idosa, né, vou botar assim. Mas ela, enfim, topou me receber na casa dela. Então, a minha mãe tinha conversado com ela na época, então eu fui morar com essa idosa, né. E eu fui morar com ela, eu tinha um quarto, que era o antigo quarto da minha tia de Pendotiba, né, daquele outro conto, daquele outro relato. E, enfim, nesse quarto eu tinha a sensação muito estranha, assim. Eu tinha uma sensação na casa, assim, muito esquisita. Eu fiquei nessa casa, eu acho que só por 2 semanas, porque eu fui muito maltratada, assim, por essa idosa. Muito maltratada, assim, acho que não cabe aqui no relato, mas no sentido de comida, sabe? Então eu passei muito sufoco lá. E aí, enfim, tinha um quarto que era o que eu dormia. E eu me sentia muito incomodada, assim, naquele quarto. Parecia que eu tava sendo vigiada.
E quando eu já estava na véspera de ir embora, né, eu já estava, acho que, sei lá, no último dia, ou eu não ia mais voltar, não me lembro bem se eu já tinha dormido lá pela última vez, ou se eu não tinha dormido ainda pela última vez lá. Mas foi bem nos dias, assim, que eu não voltei mais lá nessa casa. Eu tava na minha casa em Nilópolis, né, que eu sou de Nilópolis. Eu tava na minha casa, a casa da minha mãe em Nilópolis, e eu tive um sonho. Nesse sonho, eu tava dentro do apartamento daquela idosa, e eu tava arrumando minhas coisas pra eu ir embora. E quando eu tava saindo pela porta, eu via duas crianças, assim, na sala, né. Era uma menina e um menino. O menino, ele usava boné. E quando eu olhava para aquelas crianças, elas paravam, como se elas estivessem brincando de estátua. Então, toda vez que eu olhava, elas ficavam tipo em posição de estátua, assim. E quando eu deixava de olhar para elas, elas andavam. E aquelas crianças estavam me acompanhando. Eu lembro que eu saí da porta do apartamento e uma daquelas crianças ficou lá, mas a outra, que era o garotinho com o boné, ele me acompanhou. Mas é naquele esquema, quando eu olhava, ele parava. Enfim, eu saía do apartamento e ia para o elevador. Quando eu apertava o botão do elevador, antes do elevador abrir a porta para mim, eu me assustava e me dava conta de que aquele garotinho estava do meu lado. E quando eu olhava para ele, ele fingia, como se ele estivesse ali fingindo que eu não... Como se ele estivesse fingindo que não tá me acompanhando, sabe? E aí ele parava, assim, em estátua. Eu entrava no elevador para ir embora, eu não via ele caminhar para entrar no elevador. Mas quando eu começava a descer no elevador, que eu olhava para o meu lado, aquele garotinho estava lá. E eu entendi que tinha alguma coisa naquela casa daquela idosa, sobrenatural, espiritual, que estava me acompanhando e querendo ir comigo para a casa da minha tia lá em Pendotiba, Niterói, né? Aquela casa, né, que é a casa do quarto vermelho, assim, ela sempre teve algo, assim, desde quando eu era criança, sempre tive uma sensação estranha lá. Para além do que aconteceu naquele quarto vermelho, eu lembro de uma vez que eu estava na sala de jantar, estudando à noite, e eu tive a sensação de que tinha alguma coisa nos cantos da sala, como se aquelas coisas no canto da sala tivessem, tipo, se fechando, assim, sabe? O ar, como se o ar tivesse se fechando, assim, como se algo tivesse se aproximando, assim, de mim, sabe? Mas eu não conseguia ver com os meus olhos, assim, eu só tinha a sensação, assim, era algo que... Sabe quando você... Parece que você tá vendo algo, mas que você tá vendo, tipo, com os olhos espirituais, assim, sabe? Você sabe que tá ali, você não consegue enxergar, mas você sabe que tá ali. Então, assim, eu sentia que tinha algo nos cantos daquela sala que tava tentando se aproximar de mim, assim, sabe? E eu lembro que eu saí correndo esse dia e fui pro quarto azul, né, que era o quarto que eu tinha ungido, assim, pra ver se eu me sentia mais protegida. E realmente no quarto azul eu me sentia bem melhor, assim, bem mais protegida, assim. Eu acho que tinha algo que me protegia naquela casa, assim, também, sabe? É isso. Beijo. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.